Então, pessoal, eu vou corrigir a lista de exercício aqui, tá? Vai ser uma correção rápida. Uma lista sobre potencial, energia, potencial elétrica e sobre DDP. Vamos lá? Então, exercício 1. Em um campo elétrico, há um ponto P, cujo potencial elétrico vale Vp igual a 3 vezes 10 a 3 volts. Calcule a energia potencial elétrica adquirida por uma carga pontiforme Q igual a 1 vezes 10 a menos 7 coulomb ao ser colocada nesse ponto P do campo. Lembrem-se que o campo elétrico ele pode dar a uma carga energia potencial elétrica, desde que a carga seja colocada dentro dele, né? Por ter a capacidade de dar à carga energia potencial elétrica, a gente diz que o campo elétrico tem um potencial elétrico, tá ok? Então vamos lá. Em um campo elétrico, nós queremos determinar então qual que é a energia potencial. Existem duas formas da gente calcular a energia potencial elétrica. Duas formas bem simples. A primeira delas é usando a seguinte expressão matemática. A energia potencial elétrica é dada pela constante eletrostática, uma carga, outra carga, dividido por D. Essa é a energia potencial associada a um sistema de cargas. Você tem carga, e quer calcular a energia potencial entre pares de sistemas de cargas. Tá ok? Não é o nosso caso. Nós temos uma carga colocada dentro de um campo elétrico. Tá ok? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer o seguinte. Veja que o produto, essa primeira parte da equação, KQ sobre D, é a expressão do potencial elétrico. Então a gente pode calcular a energia potencial elétrica da seguinte forma. Nós temos o quê? O potencial do campo criado por uma carga multiplicada por aquela carga, pelo módulo, pelo valor daquela carga que eu coloquei lá dentro do campo. Se a carga for positiva, a gente deixa o sinal positivo. Se a carga for negativa, a gente deixa o sinal negativo. Tá ok? Cargas positivas possuem energia potencial positiva. Cargas negativas, energia potencial negativa. Tá ok? Então, nesse caso aqui, nós vamos partir por esta segunda expressão. A energia potencial elétrica é o produto do potencial vezes a carga. Reparem que nós sabemos o potencial no ponto, ele está aqui. E nós sabemos o valor da carga que foi colocada dentro do campo, que é essa aqui. Tá ok? Então nós podemos simplesmente dizer que a energia potencial elétrica é o produto do potencial 3 vezes 10 elevado a 3 volts, multiplicado pelo valor da carga, que é 1 vezes 10 a menos 7 coulomb. Portanto, nós temos uma energia potencial elétrica que será 3 vezes 1, 3, 10 a 3 vezes 10 a menos 7. Lembrem-se, a multiplicação de potência de 10, você conserva a base e soma os expoentes. Então, nós temos 3 mais menos 7. Pessoal, 3 mais menos 7 é o mesmo que 3 menos 7. Lembre-se que mais vezes menos é menos. Portanto, 3 menos 7 será igual a menos 4. Então, nós temos aqui uma energia potencial de 3 vezes 10 a menos 4. Unidade de energia é o joule. Então, nós temos esta energia potencial elétrica adquirida pela carga quando ela é colocada dentro de um campo em um ponto cujo potencial é de 3 vezes 10 elevado a 3 volts. Essa é a primeira questão, beleza? Vamos então corrigir a segunda questão, ok? Então, o que diz a segunda questão? Uma carga pontiforme menos 3 microcoulomb no vácuo, a constante K ou K0, 9 vezes 10 a 9 Nm² por coulomb quadrado,
gera no espaço que a circunda um campo elétrico. Determine um módulo do campo elétrico criado pela carga em um ponto P a 10 centímetros de Q. Então, na verdade, o que nós temos? Nós temos uma carga negativa no espaço. Essa carga vai estar criando, então, um campo elétrico, cuja representação nós já sabemos, aponta para a carga. São vetores que apontam para a carga. Então, nós temos em um ponto aqui, ó, tá? Um ponto que ele chamou lá de ponto P, e esse ponto vai ter um campo elétrico criado por essa carga. Vamos determinar, então, primeiro, quanto vale esse campo elétrico, ok? Então, o campo elétrico criado pela carga, KQ, sobre D quadrado. Essa é a expressão que nos permite calcular o campo elétrico criado por uma carga em um ponto, tá ok? Ou seja, criado em um ponto qualquer do espaço que esteja ao seu redor. Então, nós vamos aqui calcular, então, o módulo desse campo. Bom, lembre-se que módulo é um número sem sinal, então eu posso calcular sem levar em consideração o sinal da carga. Mas eu tenho que lembrar que, quando a carga é negativa, o campo elétrico vai dar um valor negativo, tá ok? Então vamos lá. Calculando o módulo do campo elétrico. O E, ele será então a constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a 9. O valor da carga que cria o campo, que no caso ali é de 3 microcoulomb. Lembrem-se que o multiplicador microcoulomb, ele equivale a 10 a menos 6 coulomb. Então, 3 microcoulombs são 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Reparem que a distância aqui está em centímetros. Nós devemos expressar a distância em metro. Uma maneira prática e rápida de fazer isso é, quando você tem centímetro e quer passar para metro, nós podemos simplesmente pegar o valor que está em centímetro e multiplicá-lo, no caso, por 10 a menos 2. Isso faz com que o valor em centímetro passe a ser expresso em metro. Então, 10 centímetros, pessoal, 10 centímetros é a mesma coisa que 10 vezes 10 a menos 2 metros, beleza? 10 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 1 metro. Então, nós vamos usar este valor aqui para a distância do ponto até a carga, ok? Então, nós vamos colocar aqui a distância, 1 vezes 10 a menos 1, e vamos elevar essa distância ao quadrado. Assim sendo, o campo elétrico passa a ser, então, veja, 9 vezes 3 dá 27. Multiplicação de potência de 10. Conserva-se a base, somam-se os expoentes. 9, vejam, vai ficar aqui, ó, 9 mais menos 6. 9 mais menos 6 é 9 menos 6. Portanto, o valor disso é 3. Então, vai sobrar aqui 27 vezes 10 a 3. E embaixo, nós vamos elevar a distância ao quadrado. Como é que se eleva a distância ao quadrado? No nosso caso aqui, nós vamos pegar o 1, elevar ao quadrado, que é 1 mesmo. Potência de 10, você conserva a base e multiplica o expoente de dentro pelo de fora. É o mesmo que a gente pegar menos 1 multiplicado por 2. E menos 1 multiplicado por 2, galera, dá menos 2. Tá ok? Então, nós vamos ter aqui, ó, menos 2. Vamos agora resolver essa expressão. Quanto que vai ficar isso? 27 dividido por 1 é 27. Potência de 10. 10 a 3, 10 a menos 2. Quando você divide potência de 10, você pega o expoente de cima e subtrai o expoente de baixo. Então, menos 2. Só que veja, 3 menos 2 vira 3 mais 2. Por quê? Porque menos vezes menos vira mais. E 3 mais 2 dá, então, 5. Então, nós temos aqui 10 elevado a 5. O campo elétrico, ele é dado em Newton por Coulomb. Tá ok? Newton por Coulomb. Existe outra unidade do campo elétrico, que é o volt vezes metro. Quando a gente calcula o campo elétrico utilizando o potencial elétrico. Ok?
Então, nesse caso aqui, não podemos deixar essa resposta porque na frente da potência de 10 está um número que é maior do que 10. Então, na verdade, este campo elétrico vai ficar valendo 2,7 vezes 10. Repare que o número da frente era 27 e virou então 2,7. Quando o número que está na frente da potência de 10 diminui, nós vamos no expoente e aumentamos ele. Como eu diminuí aqui uma casa, que é de 27 para 2,7, nós vamos somar uma casa ao expoente. 5 mais 1 vai dar então 6 Newton por Coulomb. Este aqui, galera, é o módulo. Veja bem, eu estou calculando aqui, ó, tá ok? O módulo do campo elétrico. Mas, atenção, a carga é uma carga negativa. Então, se eu quiser saber o valor do campo elétrico, se não ficar explícito que é o módulo dele, você pode expressar e deve expressar o valor do campo elétrico como sendo menos 2,7 vezes 10 elevado a 6 Newton por Coulomb. Isso porque nós estamos mexendo aqui com uma carga que é negativa, tá ok? Então, eis o valor do campo elétrico. Bom, mas qual dos valores está certo? Os dois. Nós precisamos do módulo. O que é o módulo de uma coisa? É a intensidade dela, e o módulo é o número sem o sinal. Tá ok? Muito bem. Isso responde então a letra A, o item A deste exercício. Pede-se em seguida para a gente calcular o potencial criado pela carga num ponto P a 10 centímetros. Aí eu deixei bem chamando atenção. O potencial não é uma grandeza vetorial. Então, ela tem sinal e a gente tem que levar o sinal em consideração, o sinal da carga. Você tem que fazer a conta considerando o sinal da carga, que no caso é um sinal negativo. Como que a gente vai obter então o potencial elétrico? O potencial elétrico criado por uma carga, ele é dado por a seguinte expressão. A gente coloca o potencial então como sendo V, que é igual a KQ sobre D. Tá? Vale lembrar que alguns livros chamam o potencial de U, é a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, nós temos que o V será o valor da constante, que é 9 vezes 10 elevado a 9. O valor da carga, lembre-se, quanto que é a carga mesmo? A carga é de menos 3 microcoulomb. Então, nós vamos explicitar aqui a carga com o seu sinal. Menos 3 vezes 10 elevado a menos 6. O 10 a menos 6 é o micro do coulomb. Tudo isso dividido pela distância. Nós vimos que a distância é 1 vezes 10 a menos 1. Note que a distância é 10 centímetros. Nós convertemos o centímetro para metro multiplicando por 10 a menos 2. Então 10 centímetros são 10 vezes 10 a menos 2, que nós reorganizamos aqui e ficou 1 vezes 10 a menos 1. Atenção, no potencial não existe o quadrado, muita atenção. Então a gente vai fazer aqui o seguinte, né? Nós vamos resolver a expressão da seguinte forma. O potencial será 9 vezes menos 3 dá menos 27. Vezes 10 em cima, 9 mais menos 6 dá 3. Tudo isso dividido por 1 vezes 10 a menos 1. Agora eu vou dividir 27 por 1. Menos 27 dividido por 1 dá menos 27. 10 a 3 por 10 a menos 1. Quanto que dá? Vamos lembrar? É o de cima menos o de baixo. O expoente de cima, 3 menos o de baixo, menos 1. 3 menos menos 1. Menos vezes menos vira mais, então é 3 mais 1, que dá, portanto, 4. Potencial elétrico tem como unidade de medida o volt. Então nós temos menos 27 vezes 10 a 4 volts. Como o número que está na frente da potência é maior do que 10, vamos organizar aqui o nosso resultado. O potencial será então menos 2,7
vezes 10, vejam, 27 virou 2,7, o número diminuiu. Então nós vamos aumentar a potência. Quantas casas? Veja, nós temos agora uma casa depois da vírgula, então nós vamos somar aqui 1 ao expoente. 4 mais 1, 5. Esse aqui é, portanto, o potencial da carga de menos 3 microcoulomb. Veja que o potencial de uma carga negativa tem que ser negativo, tá ok? Beleza? Da carga positiva é positivo, tá certo? Agora nós vamos fazer então, já que respondemos o B, nós vamos fazer a letra C. Pede-se para calcular a energia potencial adquirida por uma carga Q de 2 microcoulomb ao ser colocada no P. Vejam, nós temos uma carga, existe um ponto, mas não tem carga lá. Se não tem carga lá, naquele ponto, nós temos campo elétrico, nós temos potencial elétrico. Na hora que eu pego uma carga e coloco naquele ponto, o potencial se torna energia. Tá ok? O campo não tem só mais a capacidade de dar energia. Ele vai estar fazendo com que a carga tenha energia. Então nós vamos calcular essa energia. Como é que a gente calcula a energia? Quando eu sei o potencial, eu calculo a energia pela expressão mais simples, né? Aquela que diz que a energia potencial elétrica é o produto do potencial pela carga, a carga que eu coloquei no ponto, que eu coloquei dentro do campo elétrico, tá ok? Então nós vamos ter aqui que a energia potencial elétrica é dada pelo potencial, no caso aqui, menos 2,7 vezes 10, tá ok? A 5 multiplicado pelo valor da carga, que é 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Note, de onde eu tirei esse valor? A letra C, olha, nós temos uma carga Q de 2 microcoulombs, tá ok? Então vamos lá. Quanto vai ser essa energia? Essa energia potencial elétrica valerá 2 vezes 2,7. Vamos ver quanto que dá? 2,7. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Portanto, nós temos aqui menos 5,4 vezes 10. Multiplicação de potência. Conserva a base, soma os expoentes. Nós vamos ter 5 mais menos 6. 5 mais menos 6 é a mesma coisa que 5 mais vezes menos é menos. 5 menos 6. E 5 menos 6 é menos 1. Então nós temos aqui vezes 10 a menos 1. Energia é sempre dada em joule. Essa é, portanto, a energia adquirida pela carga quando colocada no campo elétrico. Beleza? Muito bem. Isso faz com que a gente tenha resolvido a questão de número 2. Tá ok? Nós faremos agora, então, a questão de número 3. A questão 3 é a seguinte. Dados 2 pontos de um campo elétrico, cujos potenciais elétricos valem 100 e menos 100 volts. Então nós temos aqui, ó, que o potencial de A é igual a 100 volts. O potencial de B é menos 100 volts. Determine o trabalho da força elétrica que age sobre uma carga de 2 microcoulombs ao ser deslocada de A para B e de B para A. Ótimo. Aí nós já sabemos o seguinte. Como é que eu calculo o trabalho? O trabalho é força vezes deslocamento. Ótimo. Mas nós vimos também que o trabalho é igual a variação de energia. Ótimo. Quando nós temos energia, nós vimos também que o trabalho pode ser dado por quem? Aí é que está o negócio. O trabalho pode ser dado pela variação do potencial, pela diferença de potencial multiplicado pela carga. Quem que é a diferença de potencial no caso? A diferença de potencial é UVA menos UVB.
quando a carga for movida de A para B. E o trabalho será então o VB menos o VA multiplicado pela carga, quando a carga for movida de B para A, tá ok? Então, se ela é movida de A para B, é VA menos VB. Se ela é movida de B para A, é VB menos VA. Então, é de onde para onde? Primeiro, segundo. Então, como é que nós vamos fazer aqui nesse caso? O trabalho de A para B é dado por, vejam, VA menos VB. VA menos VB é a diferença de potencial multiplicado pela carga. Substituindo os valores, o W de A para B será o VA 100 menos o VB. Quem que é o VB aqui no caso? O VB, cuidado, o VB é menos 100, tá ok? Multiplicado pela carga que é de 2 microcoulomb. 2 microcoulomb são 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Assim, nós temos que o trabalho de A para B é, veja que 100 menos menos 100, menos vezes menos vira mais. Então, é 100 mais 100. Portanto, 200 multiplicado, tá ok? 200 vezes, nós temos aqui 2 vezes 10 a menos 6. Lembre-se que 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100, e 100 é 10 ao quadrado. Então, 200 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a 2. E aí, você pode fazer essa conta, então, multiplicando 2 vezes 10 a 2 por 2 vezes 10 a menos 6. Nesse caso, 2 vezes 2 vai virar 4. 10 a 2 vezes 10 a menos 6, lembre-se, multiplicação, soma-se os expoentes. 2 mais menos 6. Mais vezes menos dá menos, então fica 2 menos 6. 2 menos 6 é menos 4. Como é trabalho, trabalho também é dado em joule, tá ok? Joule. Trabalho é energia, joule. É claro que você poderia ter pego daqui, ó, 200 vezes 2 vezes 10 a menos 6 e ter feito o seguinte, olha só. Outro modo, digamos assim, né? Outro modo de pensar. Qual é? Se o trabalho AB é igual a 200 vezes 2 vezes 10 a menos 6, eu posso fazer o seguinte, ó, 200 vezes 2 vai ficar 400 vezes 10 a menos 6. Note que 400 é maior que 10, então nós temos que ajeitar o resultado, né? Nós temos que dar uma arrumada aqui nesse resultado. Para ficar menor do que 10, eu tenho que fazer 400 virar 4. Note que eu estou desprezando, que eu estou tirando essas duas casas, né? Essas duas casas que eu estou tirando, eu vou ter que acrescentá-las no expoente. Então, se eu tenho menos 6 e vou acrescentar 2, eu vou somar 2. Menos 6 mais 2 vira, portanto, menos 4. Então, nós temos aqui 4 vezes 10 a menos 4 joules. Repare que o resultado obtido aqui é o mesmo resultado que eu obtive lá em cima, né? Então, eu posso usar qualquer um desses meios de resolução que o resultado é o mesmo. Então, esse aqui é o trabalho para mover a carga de A para B. Façamos agora mover a carga de B para A, que é a mesma coisa. O trabalho de B para A é o potencial de B menos o potencial de A multiplicado pela carga. Mesma coisa. Só que agora nós vamos ter o seguinte: o potencial de B é menos 100 volts. E eu vou então multiplicar esse potencial pelo de A. Qual que é o potencial de A? É 100. E eu vou multiplicar isso tudo pela carga, que é 2 vezes 10 a menos 6. Lembre-se, eu estou usando estes dois valores que foram dados e o valor da carga, que também foi dado.
Então aqui nós temos o seguinte, olha que bacana, olha só que legal. Então eu escrevi uma coisa errada aqui, não é vezes, né? Aqui é menos. Eu vou pegar o VB menos o VA. Lembrando que o VA é positivo, tá ok? Então veja, quanto que é o W de B até A? Vai ficar menos 100, menos 100, menos 100, menos 100. Olha, menos 100, menos 100. Sabe quanto que dá isso? Pense, se você deve 100 e deve 100, quanto que você vai dever na verdade? Você vai dever 200, não é isso? Então, nós temos que menos 100 com menos 100 é menos 200, que multiplica 2 vezes 10 a menos 6. Então, na hora que eu faço essa multiplicação, o que eu vou fazer? Vou usar aquele segundo processo lá em cima, né? 200 vezes 2 vai ser 400, né, negativo, vezes 10 a menos 6. Como 400 é maior que 10, vamos organizar. Então, o trabalho de B para A será menos 4 vezes 10. Tirando essas duas casas e acrescentando aqui em cima, nós vamos ter menos 4 joules. Repare que o trabalho de B para A é igual ao trabalho de A para B. Só tem sinais opostos. E tem que ter mesmo, por quê? Porque são movimentos em sentidos opostos. Sentido oposto em física, pessoal, é sinal contrário, tá ok? Bom, com isso, né, nós resolvemos as letras A, os itens A e B da questão de número 3. Vamos resolver então a questão 4, tá ok? Como é que é a questão 4? Uma carga Q de 1 microcoulomb se encontra no vácuo, K igual a 9 vezes 10 a 9. Dois pontos A e B estão próximos à carga Q, conforme mostra a figura, tá aqui. A distância de A é 3 centímetros e a de B é 9 centímetros. Calcule e represente o campo nos pontos A e B, ok? Então nós vamos primeiro representar. Eu vou fazer essa representação, tá ok? Utilizando aqui no caso vetores, tá bem? Note o seguinte, quando a gente calcula o campo elétrico criado por uma carga é KQ sobre D quadrado. Então veja que campo elétrico e distância são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior é a distância do ponto até a carga, menor é a intensidade do campo. Então nós vamos ter aqui, ó, que no ponto A, o campo elétrico é grande, ele é intenso, ele é forte. Então nós temos um campo elétrico grande, intenso, ok? Em compensação, se você observar bem, o ponto B está distante. Se ele está mais distante, quer dizer que o campo elétrico em B tem uma intensidade, um módulo, um valor bem menor que em A. Então esse aqui seria o campo elétrico em A e esse aqui seria o campo elétrico em B. Eu cometi um equívoco aí, né? Não deixei espaço na figura para você representar o campo de A. Então eu estou passando por cima da carga aí, não está bonito não, mas é o que nós podemos fazer. Então com isso, por que o vetor em A é maior que o vetor em B? Porque o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quanto mais longe, menor é o campo. Ok? Então nós vamos aqui agora calcular o valor desse campo. Então para calcular o valor do campo, eu vou usar essa expressão. Nós teremos então que o campo elétrico será E, que é igual a K, 9 vezes 10 a 9, beleza? Multiplicado pelo valor do Q. Quem que é a carga aqui? A carga aqui que cria o campo é uma carga de 1 microcoulomb, está escrito aqui, ó, ok? Então nós vamos pegar aqui a carga aqui, que vale 1 microcoulomb, ou seja, 1 vezes 10 a menos 6. E vamos dividir pela distância ao quadrado. Nós vamos calcular primeiro o campo em A. Para A distância é 3 centímetros. Mais uma vez, 3 centímetros. Quando quisermos passar de centímetro para metro, multiplicamos por 10 a menos 2. Então,
3 centímetros é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 2 metros. Beleza? Então vamos colocar aqui, ó. 3 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Como se trata do ponto A, eu vou colocar aqui, ó, que é o campo elétrico em A. Bom, vamos ver lá. Então 9 vezes 1, 9. Em cima, 10. 9 mais menos 6 vira 9 menos 6, que dá então 3. Embaixo, 3 ao quadrado, 9, 10 a menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2 dá 10 a menos 4. Lembre-se que potência de 10 elevada a outra potência, a gente pega o expoente da potência de 10 e multiplica pelo expoente da elevação da potência de 10. Ok? Então, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Reparem que ficou 9 em cima, 9 embaixo, então nós vamos simplificar esse 9 com esse, e aí 9 dividido por 9 dá exatamente 1. 10 a 3 por 10 a menos 4, você conserva a base, pega o expoente de cima, que é 3, e subtrai o expoente de baixo, que é menos 4. Pessoal, menos com menos vira mais, então vou ter 3 mais 4, que dá, portanto, 7. Logo, o campo elétrico em A é 1 vezes 10 elevado a 7 Newton por Coulomb. Tá ok? Newton por Coulomb. Esse é o campo elétrico da carga, criado pela carga no ponto A. Agora nós vamos fazer de novo esse mesmo campo elétrico, mas vamos calcular para o ponto B. Então, nós vamos ter o seguinte, que o campo elétrico em B é o valor da constante 9 vezes 10 a 9, o valor da carga 1 microcoulomb, ou seja, 1 vezes 10 a menos 6, sobre a distância. A distância do ponto B, repare que o ponto B se encontra a 9 centímetros da carga. 9 centímetros. Vejam, se 3 centímetros é 3 vezes 10 a menos 2, 9 centímetros serão, na verdade, 9 vezes 10 a menos 2. Então, 9 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. 9 vezes 1 é 9, 10 a menos 6, 10 a menos 9, dá 10 a 3, como nós já vimos aqui em cima. E embaixo vai ficar o seguinte, 9 ao quadrado vezes 10 a menos 2. Então, o que nós vamos ter? 9 ao quadrado é 81, tá ok? Então, vamos colocar aqui, ó, 81, ou simplesmente 9 vezes 9. O número ao quadrado é ele vezes ele mesmo, né? E a potência de 10 é o de dentro vezes o de fora. Menos 2 vezes 2 dá 10 elevado a menos 4. Note que tem 9 embaixo e 9 em cima. Nós podemos simplificar esse 9 com esse aqui, ó. Ok? E aí nós teremos como resultado 1 sobre 9 vezes 10, 3 menos 4, 7. Então, vejam, isso aqui é o campo elétrico, Newton por Coulomb, no ponto B. Mas como a maioria não gosta de fração, gosta de número, nós vamos pegar 1 dividido por 9. E 1 dividido por 9, pessoal, se você fizer aí, né? Se a gente pegar 1 e dividir por 9, não dá, acrescenta um 0, 0. 10 por 9 dá 1, 1 vezes 9 é 9, sobra, portanto, 1. Acrescenta um 0, 1. Então vai dar 0,11111. Então eu vou deixar aqui, para truncar, né, para fechar o resultado, 0,11 vezes 10, o de cima, né, que é 7. Então vejam, eu não posso deixar porque o número que está na frente da potência é menor que 10. Vamos organizar. Isso aqui vai ficar 1,1 vezes 10. Veja que de 0,11 para 1,1 o número cresceu. Quando o número cresce, nós vamos na potência e diminuímos, subtraímos. 0,11, 1,1, a vírgula se deslocou uma casa.
eu vou pegar essa uma casa e vou subtrair ela aqui do meu expoente. Como o expoente é 10 a 7, subtraio 1, vai ficar então 10 elevado a 6 Newton por Coulomb. Esse aqui, portanto, é o campo elétrico da carga no ponto B. Beleza? Então está calculado então o item A dessa questão. B. Vamos calcular o potencial da carga em A e B. Tá certo? Então vamos calcular os potenciais em A e B. Então, para a gente fazer isso, vamos lá. Quem que é o potencial? O potencial em A é Kq sobre a distância até o ponto A. Pessoal, um detalhe importante. O K, 9 vezes 10 elevado a 9. Quem que é a carga que cria o campo? A carga que cria o campo é uma carga de 1 microcoulomb. Ok? Então, vou colocar aqui, ó, 1 microcoulomb é, na verdade, o que nós temos? Nós vamos ter aqui 1 vezes 10 a menos 6. E como a distância até o ponto A é de 3 centímetros, nós já fizemos a conversão. 3 centímetros é 3 vezes 10 a menos 2 metros. Então, vou colocar aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 2 metros. Note que agora não tem o quadrado, o potencial não tem o quadrado. Então, se eu multiplicar tudo, o que eu vou ter? Que 9 vezes 1 é 9, vezes 10, 9, mais menos 6 vira 9 menos 6, que dá, portanto, 3. E embaixo, eu vou ter aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 2. Eu vou dividir 9 por 3, dá 3. E a divisão de potência é, conserva a base, pega o expoente de cima e subtrai o de baixo. Então vai ficar aqui, ó, 3 menos menos 2, que é o mesmo que 3 mais 2. Por que mais? Porque menos vezes menos vira mais. E 3 mais 2 dá 5. Então, 3 vezes 10 a 5, unidade de potencial é o volt. Então, o potencial no ponto A é de 3 vezes 10 elevado a 5 volts. Ok? Muito bem. Agora nós vamos fazer o potencial de B. Quem que é o potencial de B? O potencial de B é Kq sobre a distância até B. Então vamos repetir em cima. K, 9 vezes 10 elevado a 9. A carga é a mesma, 1 microcoulomb, então 1 vezes 10 a menos 6. Só que agora a distância até B, vamos lá ver? A distância até B é de 9 centímetros, que nós já transformamos também. 9 centímetros é o mesmo que 9 vezes 10 a menos 2 metros. Então nós vamos ter aqui, ó, tá? Nós vamos pegar aqui 9 vezes 10 a menos 2 metros. Aqui, cuidado, o potencial não tem o quadrado. Então, já que não tem o quadrado, eu posso pegar, veja, eu tenho 9 em cima, 9 embaixo. Simplifiquei os 9. Logo, sobrou em cima 1. Não é verdade? Agora, eu vou pegar o expoente em cima. Ó, vou fazer tudo de uma vez. 9 menos 6 dá 10 a 3. Embaixo ficou 10 a menos 2. Então, o resultado disso é 1 vezes 10. O de cima, 3, menos o de baixo, 3 menos menos 2, vira 3 mais 2, que dá 1 vezes 10 a 5, unidade volt. O potencial de B é, portanto, 1 vezes 10 elevado a 5 volts. Está aqui o potencial de B, está aqui o potencial de A. Portanto, resolvemos o que é pedido no item B. Tem um outro item B, né? Pede para a gente calcular a DDP, a diferença de potencial AB, que é igual a VA menos VB, entre os dois pontos. Então, como já está escrito ali, né? Vamos calcular a diferença de potencial. Como é que você calcula a diferença de potencial? Já foi dito lá, né? O VAB é igual a VA menos o VB. De onde eu tirei isso? Está dito aqui no exercício, calcular o VAB, VA menos VB. Então, o VA é 3 vezes 10 a 5, ok? Uma simples subtração. Então, nós vamos ter aqui, ó,
3 vezes 10 elevado a 5, menos o bebê, que é 1 vezes 10 elevado a 5. Ok? Pessoal, são 3 coisas menos uma coisa. 3 coisas menos uma coisa vai me dar exatamente 2 coisas. Que coisa é essa? 2 vezes 10 a 5 volts. Essa aqui então é a DDP entre os pontos A e B que estão no espaço ao redor dessa carga de 1 microcoulomb. Está feito aqui o segundo B, vamos partir para o C. Calcule a energia potencial adquirida pela carga por uma carga de 3 microcoulomb quando colocada no ponto A e depois no ponto B. Vejam, até a segunda letra B, nós tínhamos uma carga, o campo que ela criava e o potencial que ela criava nos pontos. O que é o potencial? É a possibilidade da carga que cria o campo dar energia a outra carga que é colocada no campo que ela criou. Agora nós vamos pegar essa segunda carga e pôr dentro do campo criado pela primeira. E essa segunda carga é uma carga de 3 microcoulomb. Então nós vamos achar quanto é a energia potencial. Como é que a gente acha a energia potencial? Lembre-se que quando a gente já conhece o potencial, a energia potencial pode ser calculada pelo produto do potencial no ponto e a carga. Então a energia potencial da carga no ponto A é o VA multiplicado pela carga que foi colocada no campo. Quem que é essa carga que foi colocada? Olha, calcula a energia adquirida por uma carga de 3 microcoulombs. É essa carga aqui que nós vamos usar para calcular o potencial. Então nós vamos pegar aqui, ó, a energia potencial. Nós vamos pegar o potencial de A, que é 3 vezes 10 a 5. Cleonide, de onde você tirou esse potencial? Nós acabamos de calcular aqui agora, o potencial de A. E eu vou multiplicar isso então pelo valor da carga. O valor da carga é 3 microcoulomb. 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. Logo, nós vamos ter aqui uma energia, né, potencial elétrica, que irá valer 3 vezes 3, 9. Multiplicação de potência. Pega o expoente, subtrai e soma o expoente. 5 mais menos 6. Mais vezes menos vira menos. Então fica 5 menos 6. 5 menos 6 dá menos 1. Então nós temos aqui o potencial. Ó, 9 vezes 10 a menos 1 volt. Ah, desculpa, potencial não. Isso aqui é a energia. Né? Então 9 vezes 10 a menos 1. Energia é joule. Então nós temos aqui desde cara que a energia potencial no ponto A, 9 vezes 10 a menos 1 joule. Joule. Aí, ó. Beleza. Agora nós vamos calcular a energia potencial no ponto B. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos usar o potencial de B, ok? E o valor da carga. O potencial de B está aqui, ó. Então vamos lá. A energia potencial em B vai ser o potencial de B vezes a carga. Quem que é o potencial de B? Note que o potencial que nós achamos para B é 1 vezes 10 a 5. Então vai ficar, saca só, vai ficar aqui então o seguinte. Vai ficar 1 vezes 10 elevado a 5 multiplicado pela carga. Quem que é a carga? Mais uma vez, a carga está aqui, ó, 3 microcoulomb. Então nós vamos colocar aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. Um detalhe, pessoal, 3 vezes 10 a menos 6 coulomb vezes 1 vezes 10 a 5 vai dar 1 vezes 3 vai dar 3. 10 a 5 vezes 10 a 6, conserva a base, soma o expoente. 5 mais menos 6 dá menos 1. Então esse aqui é o potencial elétrico, a energia potencial elétrica no ponto B. Então deixa eu colocar aqui, ó, a energia potencial elétrica no ponto B, né, vai valer então 3, vamos lá, 3 vezes 10 a menos 1 joule, tá ok?
Então, esta aqui é a energia potencial elétrica. Vamos fazer então agora o seguinte, né? Matamos aí, né? Resolvemos o item C. Agora nós vamos calcular usando a diferença de energia potencial adquirida pela carga, o trabalho necessário para movê-la de A até B. O trabalho para mover de A até B e de B para A, ok? Então nós vamos fazer primeiro de A até B. Então, para mover de A até B, como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o trabalho de A até B. Quando a gente tem energia, o trabalho, pessoal, é só a variação da energia, ok? Ou seja, é a energia de A menos a energia de B. Cuidado, a energia potencial é inicial menos a final, ok? Então, nesse caso aqui, o trabalho de A até B vai ser a energia de A, que é 9 vezes 10 a menos 1 joule, ok? 9 vezes 10 a menos 1, menos a energia de B, que é 3 vezes 10 a menos 1. Atenção! Só se pode somar ou subtrair potência de 10 que são iguais. Se elas não forem iguais, você iguala as potências. É obrigatório. No nosso caso aqui, as potências já são iguais. Ambas as potências são 10 a menos 1. Então, quando as potências são iguais, você simplesmente carrega essa potência para o resultado. E aí você pega os números que estão na frente e fazem a operação com ele. 9 menos 3 vai dar 6. Então, automaticamente, o trabalho para ir de A para B será de 6 vezes 10 a menos 1 joule. Olha aí, ó. Esse é o trabalho para ir de A para B. Agora nós vamos fazer o trabalho para ir de B para A. Para ir de B para A é a mesma coisa. Nós só vamos trocar a ordem. Então, a gente pode dizer que o trabalho de B para A é desculpa, não é o potencial não, né? É a energia de B menos a energia de A. Quanto que é a energia de B? A energia de B é 3 vezes 10 a menos 1 joule. Onde eu tirei isso? Aqui, ó, a energia de B aqui, ó, ok? E aqui está a energia de A. Vamos jogar lá então a energia de A, que é logo menos 9 vezes 10 a menos 1. O resultado é o mesmo, tá? O resultado é o mesmo. Só o sinal vai dar diferente, porque são em sentidos contrários, né? Então, o trabalho de B para A será, na verdade, de menos 6 vezes 10 a menos 1 joule. Esse aqui é, portanto, o trabalho de A para B. Ok? Então, olha, trabalho de B para A, 6 vezes 10 a menos 1. Trabalho de A para B, 6 vezes 10 a menos 1. Ok? Então é isso. Calculei o trabalho usando, então, a energia potencial. Atenção, eu poderia utilizar isso, calcular o trabalho, eu poderia calcular o trabalho pela diferença de potencial. Eu vou fazer assim só para a letra A, para a gente poder ver como é que funciona, tá ok? Então eu poderia fazer isto aqui, ó, esse primeiro cálculo aqui, da seguinte forma. Poderia, se não disser como fazer, você pode fazer do jeito que quiser. Então, o trabalho de A para B é a diferença de potencial multiplicado pela carga. Como é de A para B, é o VA menos o VB vezes a carga. Vamos ver aqui só para provar para vocês que o resultado é o mesmo. Note, o VA é 3 vezes 10 a 5, o VB é 1 vezes 10 a 5. 3 vezes 10 a 5, 1 vezes 10 a 5. Então vamos lá. Vai ficar aqui então o seguinte: 3 vezes 10 a 5 menos o VB 1 vezes 10 a 5. E isso eu vou multiplicar pela carga. Quanto que é a carga? 3 vezes 10 a menos 6. De onde que eu tirei isso? Aqui, ó, o trabalho necessário para mover a carga de 3 microcoulomb, tá ok? Então, agora é só resolver. Então, se a gente fizer isso, note o que vai dar. Que o trabalho de A para B será 3 menos 1, 2, vezes 10 a 5,
multiplicado pelo número que está aqui fora, que é 3 vezes 10 a menos 6. Isso aqui vai te dar, veja, 2 vezes 3, 6. 5 mais menos 6 dá exatamente menos 1 joule. Repare, esse é o valor que eu achei para o trabalho de A até B usando a DDP. Vejam que o trabalho de A até B, 6 vezes 10 a menos 1, é a mesma coisa, só que aqui eu usei a variação da energia potencial elétrica. O resultado é absolutamente o mesmo. Resolvemos, portanto, a letra D da questão de número 4. Nós vamos partir agora para a resolução da questão de número 5, tá bom? Então vamos lá. A questão 5. Uma partícula com carga Q de 2 microcoulomb é deslocada no campo elétrico entre os pontos A e B, tais que VA igual a 500 e VB igual a 200. Calcule a energia potencial da partícula nos pontos A e B. Então tá. Veja que agora eu vou calcular a energia potencial em função do potencial. Como é que nós vamos achar isso? Nós vamos achar então que a energia potencial da partícula em A é o potencial dela vezes a carga. Então vamos lá, quem que é o potencial em A? 500 multiplicado pela carga. Quanto que é a carga? 2 vezes 10 a menos 6. Veja, a carga está aqui, ó. 2 microcoulomb é o mesmo que 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Beleza? Então nós temos aqui 500 vezes 2 vai dar então 1000 vezes 10 a menos 6. O resultado da energia já está aqui. Nós só temos que readequar, porque o número que está na frente da potência é maior do que 10. Então, a energia potencial em A, ela vai valer o seguinte: 1,0. Note que eu trouxe a vírgula de cá de trás desse último zero cá para o primeiro. Então nós andamos aqui 3 casas, né? E aí o que eu vou fazer? Vou pegar essas 3 casas e vou acrescentar aqui no expoente. Menos 6 mais 3 casas vai dar exatamente menos 6 mais 3 dá menos 3. Essa aqui, portanto, é a energia potencial. 1 vezes 10 a menos 3 joules. Façamos agora a energia potencial do ponto B, que é VB vezes Q. O VB, vamos achar quem que é o VB? O VB é 200 volts. Então nós vamos pegar aqui e vamos colocar 200 volts multiplicado pelo valor da carga, que é 2 vezes 10 a menos 6. Isso nos dá então 400 vezes 10 a menos 6. Readequando, eu tenho que a energia potencial de B será 4 vezes 10. Está vendo? Eu peguei a vírgula que estava aqui atrás e trouxe cá para frente. Quantas casas? 2 casas. Menos 6 mais 2, menos 4 joules. Essa aqui é a energia potencial elétrica no ponto B. Beleza? Resolvemos a letra A. O trabalho realizado pela força elétrica que age da partícula no deslocamento de A para B. Quando eu sei energia, basta calcular o trabalho pela variação da energia. Então, o trabalho de A para B é a variação de energia. Quem que é a variação de energia? É a energia potencial de A menos a energia potencial de B. Então, a energia potencial de A é 1 vezes 10 a menos 3. Ok? 1 vezes 10 a menos 3. E eu vou subtrair a energia potencial de B. Qual que é a energia potencial de B? 4 vezes 10 a menos 4. Reparem que na hora que eu escrevo isto, eu me deparo com uma situação que não pode ser resolvida. Tá? Isso aqui, ó, não pode. O que que não pode? As potências precisam que ser iguais. Então eu vou fazer uma molecagem, preste atenção. Note que aqui, ó, a energia potencial deu 1000 vezes 10 a menos 6. E aqui deu 400 vezes 10 a menos 6. Ora, as potências de 10 são iguais. Eu posso fazer? Posso. Então, eu vou falar o seguinte, que o trabalho de A para B é
Ao invés disso aqui, ó, eu vou colocar 1000 vezes, tá? Vezes 10 a menos 6 menos 400 vezes 10 a menos 6. Veja, as potências são iguais, são iguaizinhas. Posso resolver? Isso aqui sim, isso aqui pode, tá? Isso aqui pode. Esse aqui não pode, mas esse aqui pode. Então isso aqui vai virar 600 vezes 10 a menos 6. Quando você subtrai ou soma potências iguais, a potência não mexe, ela é a mesma, ela se conserva. Você só mexe com os números que estão na frente da potência. Então, a gente pode falar aqui, por fim, né, que o trabalho de A para B, reorganizando, vai ser 6 vezes 10. Veja, eu tirei esses dois zeros fora, eu tirei duas casas fora, tá ok? Eu vou pegar essas duas casas e vou somar aqui, ó. Menos 6 mais duas casas vira menos 4. E trabalho é joule. Então, esse aqui, ó, é o trabalho para levar a carga de A para B. Isso, pessoal, resolve o segundo item da questão 5. Agora, pede-se aqui o seguinte, ó, a energia cinética da partícula no ponto B, sabendo que em A a partícula estava em repouso. Opa! Agora surgiu uma questão legal. O que vai acontecer nessa questão? Então, veja. Você tem o ponto A, tá certo? Você tem aqui, ó, que em A, beleza? A partícula carregada tem velocidade igual a zero. Beleza? Se a partícula carregada tem velocidade igual a zero, uma carga aqui de 2 microcoulombs, né? Então você tem aqui, ó, a partícula Qzinho de 2 microcoulombs tem velocidade zero. Então, se ela não tem velocidade, significa que a energia cinética dela também é zero. Lembrem-se o seguinte, energia cinética é o produto da massa pelo quadrado da velocidade dividido por 2. Se a velocidade é zero, 0 ao quadrado é zero. 0 vezes qualquer coisa é zero. 0 dividido por qualquer coisa é zero. Então, automaticamente, essa energia cinética aqui, ela é de fato zero. Aí a partícula vai andar até onde está o ponto B. Aí essa partícula vai chegar aqui em B, né, de 2 microcoulombs. E eu quero saber o seguinte, quanto que é a energia cinética dela aqui? Rapaz, que trem complicado, né? Será que é? Vamos ver? Então vamos lá. A gente sabe que o seguinte, existe um teorema na física que a gente chama de teorema trabalho-energia. E nós já usamos ele aqui um punhado de vezes, né? No caso da energia cinética, nós falamos que o trabalho é igual à variação da energia cinética. No caso da energia cinética, a gente pega a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Isso válido aí, tá? Para a energia cinética. Então vejam, mas nós acabamos de ver que a energia cinética inicial é zero. Então, este termo aqui, ó, ele é zero. Portanto, eu posso falar que o trabalho é simplesmente igual à energia cinética final. Porque se eu pegar aqui, ó, menos zero ou mais zero, não vai influenciar em nada. Tá ok? Então, o que eu pedi aqui agora? Eu quero que você descubra a energia cinética da partícula em B. Ou seja, eu pedi para você achar qual que é a energia cinética que ela vai ter no final do andar dela de A para B. Eu quero saber a energia cinética final dela. Tá certo? Então, essa energia cinética final aqui, ó, é a energia cinética no ponto B. Tá beleza? Mas, saca só. Isto aqui está me dizendo que a energia cinética em B é igual ao trabalho. Que trabalho? O trabalho que eu gasto para levar a partícula de A para B. Cara, nós calculamos esse trabalho aqui agora, olha ele aqui, ó. Aqui, ó. Olha o trabalho aqui, ó. Olha o trabalho aqui, ó. Ó, 6 vezes 10 a menos 4. Portanto, eu posso falar para você que a energia cinética em B é simplesmente 6 vezes 10 a menos 4 joules. Está aqui, ó, a resposta aqui, ó. Isto aqui é a energia cinética em B, tá bem? É o trabalho que eu gastei para levar. Por quê? Porque a energia cinética inicial é zero. Lógico que se ela não fosse zero, eu ia ter que calcular
e aí colocar aqui na minha expressão. Mas nesse caso, a energia inicial é zero. Então, a energia final é só o trabalho. Ok? É isso aí. Isso resolve, então, o item C da questão número 5. Beleza? Vamos partir agora para a questão 6. A questão 6, tá? Que é a penúltima, diz assim: em uma certa região do espaço, há um campo elétrico como mostrado na figura. Considere que uma carga positiva seja colocada em repouso dentro desse campo elétrico. Ok? Dentro do campo elétrico nós vamos pôr a carga positiva. Está aqui a carga positiva. Represente na carga o vetor força que o campo exerce sobre ela. Lembre-se, nós temos duas opções. Se você tem um campo elétrico, ok? Se você tem um campo elétrico e coloca carga dentro dele, ou você colocará carga positiva ou você colocará carga negativa. De acordo com nossos estudos das nossas aulas, a gente viu que carga positiva sempre sofre força a favor do campo. Então a força na carga positiva age na mesma direção e sentido do campo, ok? E quando a carga é negativa é igual menino birrento, faz tudo ao contrário. Então na carga negativa a força é contrária ao campo. Está aqui, ó, tá ok? Então você tem aqui a seguinte situação: nós temos uma carga positiva. Quando a carga é positiva, a força é a favor do campo, cara. Então é só você fazer aqui a representação do vetor força. O vetor é uma seta, tá ok? Então tá aqui o vetor força que age na carga. Não se esqueça, para representar um vetor, você tem que colocar a seta, que é o vetor, mais a letra que identifica esse vetor. Quem que é o vetor? Força, força F. A setinha em cima do F significa que a força é uma grandeza vetorial. Tá ok? Bom, com isso nós resolvemos o item A. O item B. Sabe-se que o campo elétrico é de 10 Newton por coulomb e que a carga é de 5 microcoulomb. Calcule o módulo da força na carga. Então veja, nós temos aqui então duas informações, tá certo? Para essa letra B. Nós sabemos que o campo elétrico vale 10 Newton por coulomb e que a carga vale 5 microcoulomb, ou seja, 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Lembre-se que o micro é a potência de 10 a menos 6, beleza? Como é que a gente acha a força? Lembre-se, quando você põe uma carga no campo, ela sofre força. Força. Carga no campo, força. Carga, campo, força. Carga, campo, força. Carga, campo, força. Então, a força, ela é dada pelo produto da carga pelo campo. Simples assim. Para você achar a força que age em uma carga dentro do campo, use esta expressão: força, carga e campo. Então vamos lá. Qual que é a força? O valor da carga, 5 vezes 10 a menos 6, multiplicado pelo valor do campo, que é 10. Ok? Então quer dizer que nós temos uma força de 50 vezes 10 a menos 6. Força é em Newton. A força está aqui, nós só temos que adequar. Por quê? Porque na frente potência não pode ter número maior do que 10. Então nós teremos uma força que vale 5 vezes 10. Vejam, eu tirei uma casa, né? Essa casa que eu tirei aqui, ó, eu vou acrescentá-la no expoente. Então nós vamos ter menos 6 mais 1 vai virar menos 5. Esta aqui, portanto, é a força que age na carga. Uma força de 5 vezes 10 a menos 5 Newton. Isso resolve, portanto, a letra B. Vamos partir para a letra C. Suponha que a massa da partícula seja 5 vezes 10 a menos 9. Usando a segunda lei de Newton, determine a aceleração da carga, né, em metro por segundo ao quadrado. Bom, então, muito simples, tá ok? Nada aqui de ficar perdido. Vamos dar uma separada aqui nesse trem que está ficando muito embolado. Então, olha, esse primeiro pedacinho aqui é o valor. Não é o valor de nada, né? Esse aqui é o valor da força, beleza? Então tá aqui, ó. Esse aqui é o valor da força. E agora eu vou calcular, então,
o valor da aceleração. Está aqui o valor da força, ó, ok? Isso aqui tudo é a letra A. Vamos fazer a letra B. Aliás, isso aqui tudo é a letra B. Vamos fazer a letra C. Como é que eu vou achar a aceleração? Segundo a lei de Newton, diz que força é igual a MA. Força resultante, né? No caso aqui, o que a gente sabe? Nós já calculamos a força. A força vale 5 vezes 10 a menos 5. A massa da partícula, segundo o enunciado da questão, vale isto aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 9 quilogramas. Está escrito aqui, ó. Com isso eu vou determinar então o valor da minha aceleração. É muito importante que a massa esteja em quilograma. Se não tiver, a gente passa para quilograma, tá ok? Bom, como aqui está, eu não vou perder tempo fazendo isso. Mas passar para quilograma é o seguinte: quando você tem grama e quer passar para quilograma usando potência de 10 para ser mais rápido, é só multiplicar o valor que você tem em grama por 10 elevado a menos 3, tá ok? É o mesmo que dividir por 1000. Bom, nesse caso aqui, o que a gente tem? 5 vezes 10 a menos 5. Esse 5 vezes 10 a 9 aqui eu vou trazer para cá dividindo. Vai ficar 5 vezes 10 a menos 9. Isso aqui vai ser o valor da aceleração. Lembre-se, quem está multiplicando vai dividindo, quem está dividindo vai multiplicando. Então, se você fizer essa divisão, 5 dividido por 5, pessoal, 5 dividido por 5 dá 1, ok? 10 a 5 dividido por 10 a menos 9, deixa eu consertar esse 5 aqui, ó. 10 a menos 5 dividido por 10 a menos 9, lembre-se, é o de cima menos o de baixo, tá ok? O de cima, menos vezes menos vira mais, então nós temos menos 5 mais 9 que dá 4. Então nós temos 1 vezes 10 elevado a 4. 1 vezes 10 elevado ao quê? Aceleração? Metro por segundo ao quadrado. Está aqui, ó. Este aqui é o valor da aceleração adquirida pela carga devido à ação do campo elétrico, ok? Devido ao empurrão que o campo elétrico está dando nela. Letra C, concluída. Letra D. Considere que a força atue na carga por 20 milissegundos. Opa! Nós temos aqui um tempo de 20 milissegundos. Lembre-se, mili é 10 a menos 3, ok? Então, 20 milissegundos é o mesmo que 20 vezes 10 a menos 3 segundos, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 2 segundos. Olha aqui, ó. Esse é o tempo, ok? Agora, determine, sabendo disso, né, qual que é a velocidade atingida pela partícula nesse intervalo de tempo. Mas veja, qual que é a velocidade? Como é que eu vou saber a velocidade? Repare que ela foi colocada dentro do campo elétrico, tá ok? Tá ok? Em repouso. Quando você coloca uma coisa em repouso, repouso significa que a velocidade inicial dela é 0. E eu quero saber então qual que é a velocidade final. Como é que a gente acha essa velocidade final? Lembre-se, vi você atrás do toco, tá ok? Vi você atrás do toco. Bom, então para me achar a velocidade final, eu preciso da inicial, que é 0, de acordo com o enunciado, mais a aceleração. Olha a aceleração, cadê a aceleração? A aceleração está aqui, ó. Nós acabamos de encontrá-la ainda agora, né? Então, 1 vezes 10 elevado a 4, multiplicado pelo tempo, que nós já transformamos aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 2. E aí, eu vou então colocar aqui, né, que a minha velocidade é 0, não influi nem contribui, eu posso tirar ele fora. 1 vezes 2 é 2 vezes 10. Conserva a base, soma o expoente. Nós vamos ter 4 mais menos 2. Mais com menos vira menos, então é 4 menos 2. E 4 menos 2 dá 2. Unidade de velocidade é o metro por segundo. Esta é, portanto, a velocidade adquirida pela partícula após um intervalo de 20 milissegundos.
resolvemos o item D da questão. Item E, calcule o deslocamento realizado pela carga durante esses 20 milissegundos. Caramba! Então vamos lá, achar o deslocamento. Para a gente achar o deslocamento de um movimento variado, que a velocidade aumentou, no caso aqui, a gente utiliza a expressão que nós já conhecemos, né? O deslocamento é a velocidade inicial multiplicada pelo tempo, mais a aceleração vezes o quadrado do tempo sobre 2, né? Pois é, vamos rachar a taca aqui, né? Notem ainda que a velocidade inicial é zero. Então, todo esse primeiro termo aqui é zero. Tá? Porque zero vezes qualquer coisa é zero. Mas se você quiser representar, pode. Então, o D vai ser 0 vezes o tempo. Opa, quanto que é o tempo mesmo? Olha o tempo aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 2. Então, vai ficar 0, que multiplica 2 vezes 10 a menos 2, mais o valor da aceleração, que nós já havíamos encontrado aqui, ó, 1 vezes 10 a 4. Então vamos lá, 1 vezes 10 elevado a 4, multiplicado de novo pelo tempo ao quadrado. O tempo é 2 vezes 10 a menos 2. Eu vou fazer isso ao quadrado. Então vai ficar, vamos lá, vai ficar aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, e tudo isso dividido por 2. Como eu disse, esse primeiro termo aqui, ó, isso aqui é zero, porque 0 vezes qualquer coisa é zero. Então isso aqui é zero, tá ok? Não preciso me preocupar com isso, tá ok? Beleza? Então eu vou ter que o D será simplesmente esse pedaço cá de trás. Ó. Olha, não se pode cortar esse 2 aqui de cima com esse 2 de baixo. Lembre-se, o parêntese é inviolável. Eu tenho que sumir com ele primeiro. Então eu vou deixar lá em cima, eu vou deixar 1 vezes 10 a 4. Cá embaixo eu vou deixar o 2 e eu vou tirar o parênteses. 2 elevado ao quadrado é 4. 10 elevado a menos 2 é vezes 10, menos 2 vezes 2, menos 4. Ok? Aí o que sobrou? Olha que legal. 1 vezes 4 é 4. Aqui, ó, 10 a 4 vezes 10 a menos 4, que coisa interessante, cara. É o expoente mais o outro. 4 mais, né? 4 mais menos 4. Mais com menos, vira menos. Então fica 4 menos 4. E 4 menos 4 dá 0. Então dá 10 elevado a 0. É isso mesmo, 10 elevado a 0, dividido por 2. Só, pessoal, que todo número elevado a 0, qualquer número elevado a 0 vale 1. Então isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes 1. E 4 vezes 1 é 4, dividido por 2. Então nós temos aqui um deslocamento que será de 2. Unidade para deslocamento é o metro. Olha ele aí, ó. Olha o deslocamento aí, ó. 2 metros. Tranquilo? Agora você vem cá e faz o seguinte, né? Já que resolvimos a letra E, faça a letra F. Qual que é a letra F? Calcule o trabalho realizado sobre a carga durante o intervalo de tempo citado. Ixi, como é que nós vamos achar trabalho mesmo? Caramba, não tem potencial, não tem energia, não tem nada, né? Então nós vamos lá na definição de trabalho realizado por uma força, né? Como é que é o trabalho realizado por uma força? O trabalho é dado pelo produto da força pelo deslocamento. Mas nós sabemos qual que é a força? Cara, nós sabemos qual é a força. A força foi o primeiro item calculado cá em cima. A força é 5 vezes 10 a menos 5. Então, vamos lá. 5 vezes 10 a menos 5. E o deslocamento, acabei de achar aqui agora, vezes 2. 5 vezes 2 é 10 vezes 10 a menos 5. Não pode, porque aqui, ó, está número 10, né? Nós temos que fazer isso aqui, dar uma arrumada nisso. Então o trabalho é 1 vezes 10. A casa que eu tirei daqui, ó, eu vou somar ela no expoente. Menos 5 mais 1, menos 4 joules. Esse aqui é, portanto, o trabalho realizado sobre a carga, ok? Durante o tempo de 20 milissegundos. Isso resolve, pessoal, o item F. Olha que curiosidade, ó, tem outro item F, né? Calcule a DDP sobre a carga nesse deslocamento. Ixi, e agora? Como é que nós vamos calcular a DDP?
é fácil também. Como é que a gente calcula DDP? É só lembrar que o trabalho é igual à diferença de potencial vezes a carga, ok? Portanto, se o trabalho é a diferença de potencial vezes a carga, a gente pode falar que a diferença de potencial é o trabalho realizado na carga. Eu acabei de calcular o trabalho, então a diferença de potencial será o valor do trabalho 1 vezes 10 a menos 4, 1 vezes 10 a menos 4 sobre o valor da carga. Que carga? Onde é que está a carga? Vamos voltar lá em cima? Em uma região há um campo elétrico. Coloque uma carga positiva em repouso no campo elétrico. Represente. Sabendo que o campo elétrico é 10 e que a carga é 5 microcoulomb. Olha a carga aí. Olha a carga aqui, ó. A carga é de 5 microcoulomb. 5 microcoulomb, galera, é 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então você tem 1 dividido por 5. Quando você pega 1 e divide por 5, 1 não dá 0, 10 por 5, 2, 2 vezes 5, 10, portanto não sobra nada. Então 1 dividido por 5 é 0,2. Potência de 10. Expoente de cima menos o expoente de baixo. Vai ficar menos 4 menos 6. E isso vai virar menos 4 mais 6. Por que mais 6? Porque menos vezes menos vira mais. E menos 4 mais 6 dá 2. Então 0,2 vezes 10 a 2. Diferença de potencial. Diferença de potencial, galera, é em volt. Ok? Então 0,2 vezes 10 elevado a 2 volts. Não pode ficar esse resultado. Lembre-se que na frente potência de 10 tem que ficar de 0 a 9. 9,9999. Mas não pode ser nem 10, nem maior que 10, nem menor que 0. Tá ok? Então vamos lá. Então quer dizer que o ΔV vai valer aqui no caso. Olha, eu vou transformar em 2 vezes 10. Note que eu peguei a vírgula que está aqui e trouxe ela para cá. Portanto, uma casa. E veja, o número 0,2 cresceu para virar 2. Olha, 2 é maior que 0,2. Então o número cresceu. Quando o número cresce, eu venho no expoente e diminuo. Diminuo o quê? O número de casas. Então eu vou pegar 2 e vou tirar uma casa. 2 menos 1 vai virar 1. Então nós temos aqui uma diferença de potencial de 2 vezes 10 elevado a 1 volt. Ou, se você quiser, uma diferença de potencial de 20 volts. Está aqui o valor da nossa diferença de potencial. Consequentemente, resolvemos o segundo item F dessa questão. Ok? A questão 6 está, portanto, resolvida. E, por fim, a questão 7. A questão 7 é apenas uma questão de interpretação. Uma carga é lançada na região de um campo elétrico e tem sua trajetória no interior do campo, representado pela figura abaixo. Repare que a carga ela foi lançada e ela fez uma curva. Note que essa curva está indo para o lado contrário do campo. O campo elétrico está indo para a direita. A carga passou a se mover para a esquerda. Observando a figura, você pode concluir que o sinal da carga é qual? Qual é o sinal da carga? O sinal da carga, pessoal, o sinal da carga é simplesmente negativo. Trata-se de uma carga negativa. Por que uma carga negativa? Porque nós já vimos aqui há pouco, no exercício anterior, que quando você tem um campo elétrico e coloca uma carga positiva dentro dele, a carga positiva sofre, ela é puxada no sentido do campo. Então, se você julgar uma carga positiva, se a carga fosse positiva, ela tinha que fazer isto. Tá ok? No caso, como a carga foi contrária ao campo, nós podemos concluir que se trata de uma carga negativa. Negativa por quê? Porque foi desviada em um sentido contrário ao do campo elétrico. Tá ok? E com isso, nós encerramos a correção da lista 201. Valeu, pessoal!
Um abraço a todos. Tchau.